Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês e que a bênção do nosso Deus esteja sobre a sua casa, sobre sua família. E nesta manhã queremos convidar a todos que nos acompanham para que juntos louvemos ao Senhor, estudemos a sua palavra e cresçamos e sejamos edificados pela ação do Espírito Santo, nos ensinando e transformando o nosso coração, nossa vida e os nossos relacionamentos. Por isso quero convidá-los desde o início para que abram suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, a partir do verso 21, nós leremos até o final deste capítulo, verso 33. Efésios capítulo 5, de 21 até verso 33. Neste mês nós estamos tratando do capítulo 24 da Confissão de Fé de Westminster, que trata a respeito do matrimônio e sobre o divórcio. E então estamos tratando desses temas correlatos com a família e queremos convidar você para que reflita conosco sobre estes assuntos benditos que dizem respeito à nossa casa e família. Efésios capítulo 5, de 21 até 33, diz assim a palavra do Senhor: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Vamos orar nesse momento, começando o nosso culto e nossa escola dominical nesta manhã. Ó Deus bendito, nós te somos gratos, Senhor, porque nos constituíste, ó Pai, como um povo do Senhor, uma nação, uma única nação, juntando, ó Deus, aqueles da velha aliança e os da nova aliança em uma só igreja. Por isso, ó Deus, te somos agradecidos, porque o Senhor, desde o princípio, quando o Senhor nos fez, o Senhor nos criou para esta vida em comum, estabelecendo, ó Deus, desde o início a família, que é a primeira escola de sociabilização que temos. É o primeiro, ó Deus, contrato, o primeiro pacto que estabelecemos de comunhão mútua, ó Deus, e nós te louvamos, porque tem sido assim desde o princípio, e é assim, ó Deus, que o Senhor tem nos feito encher essa terra, povoá-la, ó Deus, e especialmente é assim, ó Pai, que o Senhor tem nos permitido, através de uma geração santa, impactar e influenciar o mundo. E pedimos ao Senhor, ó Pai, que continue a nos abençoar, para que saibamos viver em família, e para que, ó Deus, possamos dar um bom testemunho da relação do Teu Filho com a igreja, sendo nós mesmos, ó Deus, esposos e esposas, ó Pai, testemunhas de como é a vida comum, a vida do lar, o amor sacrificial e a sujeição em amor por conta daquilo que o Senhor nos estabeleceu por princípio. Por isso, nesta manhã, ajuda-nos a compreender a Tua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a aprofundar os nossos entendimentos sobre as relações familiares, especialmente a conjugal, e abençoa-nos, ó Deus, neste dia, para que possamos crescer na prática disto que vamos aprender, ó Deus, praticando em nossos lares, em nossos relacionamentos, aquilo que a Tua palavra nos ajuda e nos ensina.
Recebe, ó Deus, nesta manhã nossa gratidão e louvor, fala conosco e nos abençoe. Oramos assim, ó Deus, contando também com o perdão e com a misericórdia do Senhor, por causa dos tropeços que ainda acontecem na nossa vida. Perdoa-nos, ó Deus, concede-nos da tua misericórdia. Nesta manhã, ó Deus, uma vez mais, recebe o nosso louvor pelos méritos de Cristo Jesus, nossos clamores, ó Deus, e a nossa gratidão. Especialmente, ó Deus, neste fim de semana pela chuva, que traz, ó Deus, vida para as plantas, para todos nós, ó Deus, trazendo refrigério sobre esta terra. Assim, ó Deus, gratos ao Senhor e, ó Deus, ansiosos por sermos abençoados por Ti, nos colocamos diante da Tua presença, suplicando a Tua bênção aqui neste lugar e sobre cada família em suas casas reunidas e conectadas conosco nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com duas canções.
Mas a Deus de toda graça, mas a Deus de toda graça, que nos chamou a sua glória eterna, nos aperfeiçoe e afirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória, a Ele seja todo império, pelo século do século. Mas a Deus de toda graça, que nos chamou a sua glória eterna, nos aperfeiçoe e afirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja a glória, a Ele seja todo império, pelos séculos dos séculos. A Ele seja a glória, a Ele seja todo império, pelos séculos dos séculos. A Ele seja a glória, a Ele seja todo império, pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Senhor seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Nós te louvamos, ó Deus, por esta manhã, por essa chuva que cai, ó Deus, pela tua presença neste lugar, pela tua presença nos lares, ó Pai, neste momento. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Ó Deus, rendemos graças ao Senhor, não somente por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas por aquilo que tu és, o Deus verdadeiro, amoroso, Salvador, que nos resgatou do pecado. Obrigado, Senhor. Fica conosco durante esse dia, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos para o nosso capítulo de número 24 da Confissão de Fé, que trata sobre o matrimônio. Gostaria que você que tem a Confissão de Fé em casa, abra o seu livro, o seu texto, e dele nós leremos os textos bíblicos que vão embasar aquilo que vamos estudar nesta manhã. Muito bem, vamos então ao nosso estudo. A confissão de fé, ela é usada pela Igreja Presbiteriana como um símbolo de fé, ela é constituída um símbolo de fé. E o que significa um símbolo de fé? É um texto bíblico, um texto baseado em doutrinas bíblicas, que funcionam como um manual dessas doutrinas e nos auxiliam ao entendimento das muitas doutrinas que estão nas Escrituras, porque nos apresentam essas doutrinas de uma forma sistematizada, um sistema, onde nós aprendemos por partes, por temas, aquilo que está distribuído em toda a Bíblia
em suas múltiplas páginas a respeito de um mesmo assunto. Então, por exemplo, nós pegamos lá no início da confissão de fé, estudamos sobre o Deus Trino, né, sobre a Trindade. Aí nós vamos colhendo, a confissão de fé, ela nos auxilia nisso, porque os seus autores colheram todos os textos que embasam essa matéria. Estudamos, por exemplo, sobre a salvação pela graça, a salvação graciosa. E aí os autores foram lá e buscaram todos os textos correlatos sobre o assunto para nos ajudar nisso. Quando nós estudamos e repetimos esse estudo da confissão de fé, a ideia é que a gente faça esse repasse, né, em todas essas doutrinas que ao longo do tempo nós vamos esquecendo, ou outras gerações de membros vão chegando à igreja e não estudaram ainda esses temas de forma organizada, sistematizada, um após o outro. Então, de tempos em tempos, nós usamos esses nossos manuais de doutrina, que nós chamamos de símbolo de fé, para que a gente possa fazer aí passar um pente fino, né? Fazer uma retomada de cada um desses assuntos à luz das Escrituras, que é a fonte majoritária para todas as doutrinas que são apresentadas aqui, e então formarmos essa consciência doutrinária embasada nas Escrituras, e a confissão de fé nos auxilia nesse processo. Não apenas ela, mas junto com ela o breve catecismo e o catecismo maior. São formas diferentes de apresentar os mesmos assuntos. A confissão de fé apresenta os assuntos em forma de capítulos e parágrafos que fazem afirmação da doutrina. Já o catecismo e o breve catecismo apresentam o mesmo conteúdo em forma de perguntas. Então, o mesmo conteúdo que aparece aqui vai aparecer lá, mas dividido em perguntas, né? Por exemplo, qual o fim principal do homem? O que é Deus? O que é ordenado no mandamento primeiro? O que é proibido no mandamento primeiro? E assim por diante, tá? Então, nós usamos esses 3 livros como manuais populares de doutrina. É óbvio que quando você quer aprofundar-se em cada um desses temas, aí sim, aí nós vamos buscar nos livros de teologia bíblica, de teologia sistemática e nos próprios comentários das Escrituras. Pois bem, dito isso, nós estamos desde o começo do ano passado estudando a confissão de fé, avançamos bastante, mas estamos ainda agora no capítulo 24, do qual nós já falamos durante 2 semanas, entramos para a 3ª semana tratando desse assunto, ainda estamos nos parágrafos que falam sobre o casamento, e terminando estes parágrafos nós entraremos no assunto divórcio. Eu quero repetir com vocês a leitura do 1º e 2º parágrafo, que foram os parágrafos estudados até aqui, e hoje nós veremos o 3º. O primeiro parágrafo nos ensina: o casamento deve ser entre um homem e uma mulher, portanto heterossexual. Ao homem não é lícito ter mais de uma esposa, portanto monogâmico, nem a mulher mais de um marido ao mesmo tempo. E nós observamos isso então, a monogamia é bíblica, né? É estabelecida desde o princípio nas Escrituras, e nós paramos um pouco aí para verificar algumas questões que o Antigo Testamento permitia e que já no Novo Testamento são proibidas, e nós vamos tratar ainda mais sobre isso, especialmente falando sobre poligamia e sobre a questão do divórcio. Depois, no parágrafo 2º, nós estudamos a respeito do matrimônio como sendo uma ordenança divina e, portanto, ele tem objetivos que são estabelecidos pelo próprio Deus. E aí eu quero que você acompanhe a leitura do parágrafo 2º que estudamos na semana passada. O matrimônio foi ordenado para auxílio mútuo de marido e esposa, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima, e da igreja por uma semente santa, e para evitar-se a impureza. Então nós tratamos de 3 assuntos específicos nesse 2º parágrafo, que é a cooperação natural que deve haver entre os cônjuges. Nós falamos bastante sobre isso, sobre o fato de que o que mantém, o que nutre um relacionamento conjugal ao longo dos anos, não é apenas o amor sensual, não é apenas a paixão, aquele alumbramento do início do casamento,
mas o que vai nutrir o casamento ao longo dos anos e das décadas é exatamente a cooperação e a reciprocidade, que é assim que você mantém a estrutura do casamento. Falamos também sobre a propagação e perpetuação da espécie, que é ordenado nas Escrituras, e nesse aspecto nós tratamos especialmente do assunto, que é um assunto muito relevante para o nosso tempo, que a Bíblia ela não estabelece, ela não permite, ela não ordena em lugar nenhum que se use métodos anticonceptivos. Essa é um pensamento do nosso tempo. E infelizmente a igreja no mundo ocidental foi fortemente influenciada por esse pensamento, não confrontado com as Escrituras, e por conta disso muitos de nós pais, muitos de nós maridos e esposas erramos nesse assunto, porque vamos contra aquilo que a Escritura estabelece, uma vez que a palavra de Deus nos ordena que o casamento, o estabelecimento da família deve ser, entre outras coisas, para a propagação e perpetuação da espécie. Portanto, é proibido os métodos anticonceptivos à luz das Escrituras. Pastor, mas e a ética moderna, e a economia, e a responsabilidade social? Bom, os nossos pais eram éticos e eles eram responsáveis economicamente, e com muito menos do que nós temos, eles criaram 10, 12, 15 filhos, e você não vai encontrar esses filhos reclamando de seus pais. Passaram dificuldade, como todo mundo passa, mas o que nós fazemos hoje é um absurdo em comparação à vida que eles tiveram, especialmente no que diz respeito àquilo que a Bíblia estabelece. É um pecado nosso, é um pecado de uma geração de crentes que faz vistas grossas a alguns assuntos das Escrituras, como esse assunto especificamente. E sobre isso eu convido você a refletir sobre isso, e esse capítulo ele nos dá fortes bases bíblicas a respeito desse assunto, e nós falamos bastante sobre isso na semana passada, e devemos então dar uma atenção especial. Nós precisamos rever os nossos conceitos e a nossa ética cristã sobre esse assunto, especialmente nós estamos errados quando inibimos a perpetuação da espécie e a propagação da raça, impedindo que os nossos filhos nasçam. Falamos também que o objetivo do casamento, além da cooperação e a reciprocidade, além da propagação e perpetuação da espécie, o casamento também é o meio que Deus estabeleceu para que haja pureza nas relações entre homem e mulher. Dentro de uma relação de casamento existe a pureza sexual, a pureza moral nas relações íntimas. Fora do casamento, todas essas relações são impuras e são proibidas, porque elas são praticadas fora de uma relação pactual e, portanto, são pecaminosas. Muito bem, e agora nós entramos então e vamos estudar um pouquinho sobre o terceiro parágrafo da Confissão de Fé, do capítulo 24, que trata especificamente sobre casamento misto. E aí nós vamos ver agora alguns aspectos sobre o casamento que são impedimentos para que algumas pessoas se casem, e quando esse casamento acontece, fatalmente vai trazer algum tipo de problema, e obviamente nós vamos esclarecer algumas questões relacionadas com isso, porque obviamente diante do fato de muitos desconhecerem essas obrigações que deveriam ter sido vistas antecipadamente ao casamento, muitos entraram em julgos desiguais, mas a palavra de Deus ela traz a paz para aqueles que estão em erro, ou para aqueles que de alguma maneira tomaram uma decisão equivocada, e a graça do Senhor sobrepõe tudo isso. Então nós temos duas situações para tratar nesse parágrafo: a situação de quem ainda não praticou isto que é considerado casamento misto, e a situação de quem já está numa relação de casamento misto. Nós vamos ver essas duas questões. Obviamente são atitudes diferentes as que são requeridas nesses dois casos, tá bom? Então vamos lá, parágrafo 3º. Todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar, mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor,
Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras, nem devem os piedosos prender-se a julgo desigual por meio do casamento com os que são notoriamente ímpios em sua vida, ou que mantêm heresias perniciosas. Então vamos lá, bastante trabalho para nós nesta manhã. O primeiro ponto que é importante a gente considerar é por que a confissão de fé ela vai fazer referência especificamente a uma religião, né? Ela faz referência a linhas religiosas, né? A linhas doutrinárias, mas a religião ela cita, aliás uma não, ela cita duas, né? As religiões reformadas, é uma referência aos protestantes evangélicos, que são os reformados, e faz uma referência aos papistas, que são os católicos. E especialmente você, quando lê isso daqui, você precisa entender o contexto da época. Não era um contexto de milhares, talvez milhões de denominações como nós temos hoje. Era um contexto onde havia um conflito forte entre os que eram protestantes e os que eram papistas, os que eram católicos. E esse movimento e esse conflito envolvia Estado, esse conflito envolvia política, esse conflito envolvia monarquia, esse conflito envolvia uma igreja que foi relacionada, unida com o Estado durante pelo menos 13 séculos, e esse conflito então era um conflito muito difícil, era um conflito em muitas ocasiões violento, porque usava a força do Estado contra a igreja protestante. E então, para os autores da confissão de fé, dizer que era proibido o casamento entre cristãos reformados, os protestantes e os papistas, era algo que não causava espanto para aquela geração, porque eles estavam dentro de uma situação de conflito e era uma coisa extremamente óbvia. Embora é provável que existisse lá aquela síndrome lá do Romeu e da Julieta, né? Então, sempre é possível que alguém estivesse dentro daquela circunstância enamorado por uma pessoa que fazia parte dessas colunas aí, que eram divergentes e extremamente divergentes naquela época, e essa divergência não era meramente uma divergência quanto à ideologia religiosa, quanto à crença, quanto a alguma doutrina. Era uma divergência que envolvia embates, que eram embates muitas vezes de guerra, de conflito de guerra mesmo, sanguinários. Então, nesse contexto, quando foi escrito, essa religião, essa denominação, ela é citada especificamente porque era a fonte do conflito naquele momento. Tá? Agora, nós vamos entender o fundamento por trás dessa citação dessa religião, porque a ideia aqui não é classificar, olha, você pode casar, você que é crente presbiteriano, por exemplo, como nós estamos aqui na igreja presbiteriana, você pode casar com um crente daquela igreja e daquela outra você não pode. A ideia não é isso, a ideia é entender o porquê que os autores da confissão de fé, eles bateram nesse assunto e insistiram nisso, e porquê, de onde eles tiraram a base bíblica para fazer isso, é o importante para nós nessa manhã, e daí tirarmos as nossas conclusões. Mas, em resumo, o que nós vamos estudar nesse ponto é a questão do casamento misto, em 3 aspectos pelo menos. Casamento dos capazes de assumirem responsabilidade, está ordenado aqui, está estabelecido. Segundo, o casamento que deve ser somente no Senhor, e isso em se tratando de servos de Deus, de crentes, esse casamento deve ser no Senhor. E se eu estou casando no Senhor, quais são os critérios do Senhor para que Ele abençoe o meu casamento? Eles aparecem aqui na Bíblia. E terceiro, os julgos desiguais prejudicam a consensualidade conjugal, e esse assunto é um assunto importante, e é esse o ponto que nós vamos observar. Sem entrar em religião específica de um ou de outro, posso até citar algumas questões aqui, mas o ponto é por que o casamento misto e por que este casamento se constitui um problema? Exatamente por causa da questão do julgo desigual, que é prejudicial à consensualidade conjugal. Muito bem. Vamos ler então, primeiramente quero ler todos os textos bíblicos com vocês, porque depois eu posso caminhar nas explicações. Então nós vamos lá desde Hebreus 13, 14, que diz assim, aliás, Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros.
1 Timóteo 4:3, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis. E por quantos conheceram plenamente a verdade, Paulo está insistindo com Timóteo, tome cuidado com essas pessoas que ficam criando barreiras onde elas não existem, como por exemplo proibir o casamento, ou proibir você de comer um alimento que Deus fez. Cuidado com essas pessoas, por quê? Porque a ideia ali é que algumas pessoas subvertiam a fé, criando doutrinas e criando limites que são humanos, aonde Deus não estabeleceu. Inclusive proibindo o casamento, que é o fato que Paulo, embora estivesse só, e ele pessoalmente aconselha aos solteiros o celibato, mas ele diz, ninguém é obrigado a fazer isso. Tá? Se você for viver lá inflamado lá, é melhor que você se case. Mas o próprio Paulo, ele vai rebater aqueles teóricos, aqueles falsos mestres que estavam lá proibindo as pessoas de se casarem, ou proibindo de comer isso, ou comer aquilo outro. Muito pelo contrário, o casamento ele é incentivado nas Escrituras e não proibido. 1 Coríntios 7, versos 36, 37 e 38. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem, faz bem. Quem não a casa, faz melhor. É o que eu disse. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito dessa condição, e ele faz esse conselho tanto para os pais de meninas, quanto para os jovens homens, que se consegue viver o celibato, viver sozinho, vive melhor. Só para você entender, a gente não vai entrar lá e esmiuçar o texto de Paulo, mas só para você entender o conceito de Paulo. Paulo, ele fala, no final do primeiro século, ele prega consciente de que o tempo está urdindo, está próximo. Então Paulo, ele prega na perspectiva da urgência do reino de Deus e da volta de Cristo Jesus. Ele está dizendo, olha, quem se casa, o homem que se casa, ele tem a necessidade de suprir as necessidades da sua esposa e da sua família. Logo, ele vai ter que se ocupar com as coisas desse mundo, porque ele assumiu uma responsabilidade. E ele não vai poder se ocupar integralmente das coisas de Deus. E Paulo está dizendo, olha, se você consegue viver solteiro, sem ficar abrasado, é melhor que você faça isso, para que você fique livre para investir no reino de Deus, porque o tempo está próximo. Essa é a perspectiva de Paulo. Na perspectiva dele, é natural isso, como é nossa hoje. Se a gente for aconselhar os nossos filhos hoje, sobre muitos aspectos, a gente sempre vai levar em consideração o seguinte, filho, está chegando o fim dos tempos. O nosso Senhor Jesus está voltando. Então, olha, você precisa focar mais nas coisas de Deus. A gente faz isso o tempo inteiro, e cada geração faz isso. E Paulo, quando está escrevendo, ele vai conceituar isso dizendo, olha, não é o Senhor, sou eu que estou aconselhando. Então, ou seja, é a perspectiva de Paulo a respeito da urgência do ministério, em detrimento do fato de que quem casa tem necessariamente que cumprir suas obrigações com o lar, com a família que se responsabilizou. Então, Paulo não proíbe o casamento, apenas ele aconselha, se alguém puder viver sem entrar num relacionamento conjugal, por amor ao reino de Deus, faça isso. Se não, que se case sem nenhum tipo de prejuízo para a sua moralidade ou para a sua fé. Gênesis 24, versos 57 e 58. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram, queres ir com este homem? Ela respondeu, irei. E então Rebeca vai para encontrar-se com Isaque, com quem ela se casa. Próximo texto, 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, que é a sequência daquele texto que vimos lendo há pouco. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar-se com quem quiser, mas somente no Senhor. E a gente vai entender o que essa expressão somente no Senhor significa. Gênesis 34, 14. Não podemos fazer isso, dar nossa filha a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia ou vergonha.
Êxodo 34:16. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Aqui é um contexto de proibição, para que não façam isso. Vocês não devem dar os filhos de vocês para se casarem com filhos de outras nações, com estrangeiros, incircuncisos. Porque quando você faz isso, você está promovendo uma prostituição de fé. Ou seja, você vai colocar sua filha dentro da casa de um homem que tem lá dentro de sua casa os seus ídolos e adora outros deuses, ou vice-versa, ok? Deuteronômio 7, versos 3 e 4. Nem contraias matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Veja, você tem um princípio que está lá desde o Antigo Testamento, desde do Pentateuco, onde Moisés expressamente, falando da parte de Deus, proíbe o povo hebreu de entrar em julgo desigual com as nações que eram ímpias, ou com as nações que eram idólatras, que adoravam outros deuses. Por quê? Porque eles se destruiriam rapidamente ao fazer isso, tá? 1 Reis 11, verso 4. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Veja, você sabe de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Salomão. E aí você tem duas questões extremamente graves. Você tem a poligamia, porque ele se casou com centenas de mulheres, e essas mulheres eram estrangeiras de outras nações. Muitos desses casamentos eram frutos de aliança, de reis que vinham a Salomão, estabeleciam uma aliança com ele, firmavam essa aliança, entregando uma de suas filhas para ser uma das esposas de Salomão. O que acontece é que, com o tempo, quando Salomão vai ficando mais velho, essas mulheres elas vão pervertendo o coração de Salomão, fazendo com que ele aceite um sincretismo religioso dentro da própria nação. E aí essas mulheres começam a cobrar dele que ele construa um altar, que ele construa um recinto para a adoração dos seus ídolos. E aí o próprio Salomão, é dito sobre ele que ele não era mais de todo fiel ao Senhor. Ou seja, ele abandonou a fé em Deus? Não, ele não abandonou, mas aquelas muitas mulheres, elas levaram ele a entrar numa situação de sincretismo religioso, aceitando esses falsos cultos. Neemias capítulo 13, verso 25 e 27. Quando a gente lê Neemias, a gente está pensando num período já voltando do exílio babilônico e reconstituindo a nação na região de Israel. Neemias diz: contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações, não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante a isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Ou seja, qual que é o princípio de Neemias? Neemias estava expulsando e encerrando de vez uma modalidade de relacionamentos de estrangeiros que tomavam as filhas dos israelitas para suas esposas, ou de israelitas que tomavam mulheres dos estrangeiros para serem esposas dos seus filhos. E o argumento de Neemias, que é um argumento que começa primeiro com, ele vai lá primeiro dar uns petelecos no pessoal, ele diz que ele deu um supapo lá em alguns, e depois que ele faz isso, ele diz o seguinte: olha, se Salomão, que era amado de Deus, ele entrou nessa daí e fez bobagem, nós não vamos fazer isso. Então, ele está
duramente disciplinando essa modalidade de casamento que estava acontecendo entre os judeus, até pela situação que eles estavam vivendo ali, de profunda necessidade e sem nenhum tipo de segurança. E para isso que Neemias vem, para reconstruir os muros da cidade, mas não apenas os muros físicos, reconstruir também a doutrina, a teologia daquela cidade, e com isso ele vai contar com o auxílio de Esdras. Malaquias 2, versos 11 e 12. Judá tem sido desleal, a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos. O texto é um texto disciplinar e duro, está dizendo, olha, a nação como um todo, ela está enamorando nações que são nações pagãs, e ao fazer isso, eles estão entrando num casamento misto. Então, o que está sendo disciplinado em termos nacionais, vale também para as questões que eram as questões familiares. Deus proibia esse jugo desigual, tanto para a nação que se aliançava com outras nações, quanto também para os filhos de Jacó, que porventura estivessem entrando num relacionamento conjugal de jugo desigual com estrangeiros, pagãos, e naquela circunstância lá, não circuncisos. 2 Coríntios 6, 14, diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Esse é o principal texto do Novo Testamento falando sobre jugo desigual. Muito bem, estas são as bases bíblicas e nós vamos agora então para os nossos comentários. A primeira parte deste parágrafo da confissão de fé, que é o parágrafo 3º, ele estabelece que a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado é lícito casar. E aí você pode lembrar o texto lá de Rebeca, que foi perguntada: você quer ir com este homem? Você quer ir com ele para este casamento? Lá em Gênesis 24, 57. O que pressupõe? Pressupõe que o casamento precisa de um consentimento ajuizado. Seja um consentimento proferido pela família, como nós vimos aqui na semana passada, ou pela própria pessoa, ou por ambos. Mas é necessário que haja uma figura capaz de embarcar, de entrar dentro de uma relação de casamento. Nesse sentido, então, é importante considerar 3 aspectos sobre ser alguém capaz de entrar num casamento. Como nós vimos na semana passada, o casamento ele tem o objetivo do companheirismo, o objetivo da relação de amor que produz pureza dentro do casamento e a propagação da espécie, a reprodução. Pois bem, quando nós falamos sobre o casamento ser algo que só pode acontecer entre pessoas capazes, o que está sendo dito em outras palavras? Que esse trinômio aí, companheirismo, amor e reprodução e capacidade produtiva, são bases para relacionamentos de pessoas capazes. Você vai ter algumas exceções, é claro, mas a princípio, de forma bem superficial, de forma bem ampla, você espera que alguém, para entrar numa relação de casamento, seja uma pessoa capaz de ser uma companheira, um companheiro, seja capaz de amar em todos os aspectos e seja capaz de perpetuar a raça. Isso você espera, e isso numa situação de normalidade. Como eu disse, pode haver exceções em alguns desses aspectos aqui. Mas a princípio, nessa situação de normalidade, o que se busca? Se busca sanidade mental e equilíbrio psicológico, né? Para viver uma relação familiar é indispensável que haja essa compatibilidade, essa relação de compatíveis, né? Capazes de forma inteligente se comunicarem, tendo saúde mental para tirarem conclusões, para estabelecerem propostas, alvos, objetivos. As pessoas que, por alguma deficiência, por alguma situação especial, elas estão numa situação de desequilíbrio mental,
elas não são capazes de se sociabilizar de forma perfeita. Logo, elas não estão aptas para entrar numa relação conjugal. Por quê? Porque essa relação pode até suprir talvez a necessidade daqueles que estão em torno, talvez a necessidade de se construir uma história, de se contar uma história de amor, mas não é uma relação que vai suprir as necessidades mútuas de quem está dentro desse relacionamento. E pelo contrário, vai colocar duas pessoas dentro de uma situação que pode ser um protótipo de momentos explosivos e momentos até perigosos para ambos, se um dos tais ou os dois, a um dos tais ou aos dois faltar a sanidade mental ou o equilíbrio psicológico. Um segundo aspecto, pensando nesse trinômio, companheirismo, amor e reprodução, é a saúde física, né? Quem entra num relacionamento conjugal precisa estar apto fisicamente para o casamento. Há alguns anos atrás, algumas décadas, pesquisando sobre isso, algumas décadas atrás, especialmente na Europa, as famílias mais tradicionais, elas pediam realmente um extrato físico da pessoa, né? Tinha que passar nos médicos e ver como estava a saúde física da pessoa, né? Aqui no Brasil há relatos sobre isso também, aí lá por volta dos anos 50, 40, não da família do sitiante, do pessoal lá mais simples, mas das famílias mais distintas, economicamente mais bem estabilizadas. Era comum isso, que o pai, especialmente o pai da moça, exigisse do marido um exame, né, que comprovasse que ele estava ok ali e tudo. Recentemente, na nossa história bem recente, por causa de doenças como, por exemplo, a AIDS, não poucas famílias e não poucos casais, eles adotaram por eles próprios essa atitude de, antes de entrar num casamento, trazer lá um relatório médico completo para ver como que estava a sua saúde física, exatamente para evitar esses problemas físicos que pudessem trazer algum tipo de tensão ou algum prejuízo para o relacionamento conjugal. E terceiro, os antecedentes familiares. Há raras exceções, mas os bons consórcios nubentes, eles procedem de lares bem consolidados, de famílias cristãs, bem estruturadas, e os melhores pais e as melhores mães são aqueles que geralmente se originaram de ancestrais que foram bons pais e boas mães. Então, nesse aspecto aí de ser capaz, aí já não é um aspecto imposto pela sociedade, mas é muito de conselho. Sabe aquele conselho de pai, de pé de ouvido, tanto para a moça como para o moço? Não poucas famílias mais tradicionais, um pouco antes do casamento, né, durante a fase de namoro, talvez até de noivado, o pai chega para o filho e fala: filho, observa bem essa família, né? Ou, filha, qual a procedência desse rapaz? Qual a família dele, né? Não que o sobrenome de alguém vai ser impedimento, mas existe uma preocupação que é natural dos pais, de que os seus filhos casem bem. E casar bem significa o quê? Todo mundo sabe que quando você casa ali com o seu cônjuge, com o seu noivo, com a sua noiva, mas de certa maneira você traz para dentro da sua família, e você também entra dentro de uma família distante da sua. Então você foi criado aqui num determinado regime familiar. Quando você entra num casamento, dali para frente você vai passar a frequentar uma outra família. E não apenas isso, mas essas duas famílias fatalmente elas vão se encontrar. E então não é por menos que muitos pais eles estimulam, ensinam seus filhos para que vão acompanhar de perto como que é, né? Eu lembro quando eu era solteiro, meu pai e minha mãe, eles sempre chegavam: olha, você presta atenção na mãe, porque sua esposa vai ser basicamente aquilo que a sua sogra é. E graças a Deus eu sempre fui apaixonado também pela minha sogra, que era uma pessoa extraordinária, né? Então a gente precisa, esses princípios que parecem, é bobeira isso. Não é bobeira. Pode parecer bobeira para os olhos da geração mais nova aí, que normalmente é próprio dos adolescentes e jovens acharem que seus pais, eles são ultrapassados e só falam bobagem. Depois, quando eles estiverem lá com 20 anos de casado, eles vão olhar para trás e vão falar: poxa, meu pai tinha razão. Mas isso diz respeito a esse casamento entre capazes.
A ideia aqui é que a gente alcance ou busque as melhores qualidades para a pessoa que vai entrar numa relação conjugal. Isso daqui, até aqui, tranquilo, e o texto bíblico fala sobre isso. Chegou a hora de casar, então que entre numa relação de casamento. Só fique sem casar se você tiver o ministério, o chamado de Deus para ser para o celibato. Se não, se casa, procura estabelecer um bom casamento, tenta encontrar alguém que realmente seja compatível a você, que possa ser seu companheiro ou sua companheira, que possa ser o seu amor, o seu amante, e que possa, dentro dessa relação, produzir uma família próspera, profícua, ter filhos, netos e por aí vai. Muito bem. O segundo aspecto que nós tínhamos que observar aqui é o que é casamento no Senhor. Bom, e a gente precisa fazer uma distinção. Documentalmente, né, para efeito civil, quem casa é o Estado. Então, por exemplo, uma pessoa quer se casar, mesmo não sendo crente, ela vai procurar lá o cartório, ela vai trazer os seus documentos, ela vai contrair o matrimônio lá diante de um juiz, diante do cartório. Vai fazer isso lá, ok, beleza, ela se casa. Formalmente o casamento acontece lá dentro do cartório, estabelecendo lá um contrato nupcial. Ok. Agora, isso é o casamento no Senhor? Não, o casamento no Senhor, essa expressão, ela tem um sentido muito mais amplo. O casamento no Senhor não é a festa, não é esse contrato civil que é estabelecido, mas o casamento no Senhor é entrar numa relação pactual com Deus, buscando sua bênção para a vida do novo casal, da nova família, né? A igreja, na elaboração do feito matrimonial, ela não ministra nenhum sacramento, porque casamento não é sacramento, né? Mas pratica um ato em nome de Deus, ou seja, a igreja evoca a bênção de Deus, o pastor pede essa bênção e declara um casamento em nome de Deus. Quando nós terminamos o casamento, normalmente nós dizemos assim: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Por quê? Porque a igreja está casando pactualmente essas duas pessoas em nome de Deus, ou seja, a igreja e o ministro que realiza o casamento, ele cumpre esse papel de ser o representante de Deus nesse contrato, nesse pacto nupcial, ok? Então, quando um pacto é estabelecido, isso é muito mais poderoso, muito mais forte do que um contrato. E para ser um pacto nupcial diante do Senhor, para ser um casamento no Senhor, ele pressupõe que as pessoas tenham a mesma crença, a mesma fé em Deus. Senão, não é. Como é que pode ser um pacto estabelecido no Senhor, se um dos cônjuges, por exemplo, não acredita em Deus? Então, o casamento no Senhor é um pacto estabelecido diante de Deus por pessoas que são compatíveis na fé, que creem no mesmo Deus, que têm o mesmo princípio de fé. E isso é feito diante de Deus, é um compromisso assumido. Eu falo que o casal que não entende que casamento é pacto e não contrato, é um casal que está fadado ao divórcio. Porque contrato, com a mesma facilidade que você foi lá, aliás, uma facilidade muito maior do que você foi lá contrair o matrimônio no cartório, você vai lá e hoje, em um dia, você vai lá e divorcia. Você quebra o contrato, você encerra o contrato. Já pacto não é assim. Quando nós entramos numa relação pactual, nós não entramos por um período apenas, nós entramos definitivamente numa relação pactual. E se é relação pactual, os termos dessa relação são os termos do Deus do pacto, que é o próprio Senhor. E os termos do Senhor é que quando há uma relação conjugal, os dois se tornam uma só carne. Se é uma só carne, é indivisível. Não, pastor, não é indivisível, porque eu conheço muita gente crente que casou na igreja, casou no Senhor e está divorciado. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu ouvi essa semana essa expressão e eu achei fantástica. Quando você entra num relacionamento conjugal, e você estabelece ali uma relação pactual diante de Deus, e é uma relação de amor, você entra na vida da outra pessoa, e a outra pessoa entra na sua vida de tal maneira que um fica entranhado no outro. As nossas entranhas se misturam. E por que a Bíblia é tão veementemente contra o divórcio, e especialmente quando nós, como igreja, falamos deste casamento no Senhor, que é o casamento contraído entre pessoas da mesma fé?
nós insistimos tanto que o casamento é uma instituição indissolúvel? Porque você jamais vai separar-se do seu cônjuge. Não, pastor, acabei de dizer para o senhor que eu conheço gente crente que divorciou. Não, você pode ter divorciado no papel, mas você não divorcia mais da pessoa com quem você se tornou uma só carne. Quer um exemplo disso? Essa relação de amor, que é uma relação de entranhamento, misturou você com a outra pessoa. E por mais que você entre numa situação de divórcio, aquela pessoa estará definitivamente dentro de você. Você pode até entrar num outro relacionamento conjugal, entrar num segundo casamento, mas esse segundo casamento não vai ser mais entre duas pessoas, mas vai ser entre três, porque tem uma pessoa entranhada dentro de você. Uma pessoa que se tornou uma só carne com você, e é impossível que você retire essa pessoa de dentro de você. Que ela está lá. Ela misturou os defeitos e as qualidades dela com os seus defeitos e as suas qualidades. Ela misturou o jeito dela viver com o seu jeito de viver. Ela misturou a cultura dela com a sua cultura. Ela misturou a fé dela com a sua fé. Ela misturou o Deus dela com o seu Deus, que é o Deus do pacto. Não tem como você separar as coisas mais. Fora que daí você tem outras coisas externas que estão misturadas também. Bens, filhos, sogra, sogro, cunhado, genro, que passa a ser família. É inseparável isso. Então o divórcio, ele apenas legaliza uma separação de corpos, mas ele não separa aquilo que Deus uniu. Então quando nós pensamos em divórcio, nós temos, e nós vamos falar bastante sobre isso lá na frente, mas a gente tem que considerar isso. O que é uma relação pactual, um casamento no Senhor? Essa relação estabelecida, onde duas pessoas se amam, constroem uma vida no amor e debaixo da bênção de Deus, num pacto com o Senhor, e este casamento é indissolúvel. E lutar contra isso é entrar numa situação extremamente problemática, que você não vai dar conta de suportar. Isso vai te trazer dores para sempre. Porque se você tentar sair desse relacionamento, você só vai colher aquilo que é amargo e terrível disso. Porque o casamento feito no Senhor é um pacto, é um entranhamento de alma, é indivisível, é indissolúvel. Terceiro aspecto para nós sobre o casamento misto, e agora nós vamos falar especificamente dele. Bom, se o casamento deve ser entre pessoas capazes, se o casamento deve ser no Senhor, portanto ele não é um contrato, ele é um pacto diante de Deus, é um ato também religioso, é um ato de fé, ele não é um sacramento, mas ele é um pacto diante de Deus, e a igreja, ela, em nome de Deus, celebra esse casamento. Nós então vamos observar quando que essa situação pode ser uma situação problemática, e muitas vezes a igreja, ela vai interferir, inclusive te aconselhando a tomar cuidado com isso, falando de pessoas que ainda não são casadas, primeiramente. O que seriam os julgos desiguais? Vamos lá. Primeiro julgo desigual, diferença de idade. Vamos começar pelo mais óbvio. Diferença de idade. Existe, obviamente, diferenças de idade que são pequenas e insignificantes. E dependendo da circunstância em que cada um foi criado, às vezes essas diferenças, elas são imperceptíveis. Mas diferença de idade, quando você tem, por exemplo, uma situação de uma pessoa idosa, um velho, ou uma senhora idosa, uma velha, se casando com alguém, por exemplo, de 20 anos mais novo. Isso é julgo desigual. E isso é, nas Escrituras, isso é combatido. O apóstolo Paulo não entre em julgo desigual. Não entre. Não vos ponhais em julgo desigual. 2 Coríntios 6,14. Aqui ele cita a questão dos incrédulos. Mas para você entender o que é um julgo desigual, eu vou usar uma imagem. Aqui no interior do nosso país, aqui, no interior de Minas, por exemplo, essa palavra que é citada aqui como julgo, no interior de Minas é canga. Canga. E o que é uma canga? A canga são duas varas de madeira, formando um V invertido, amarrada num varão em cima, e essas duas varas são colocadas sobre o dorso de bois ou de vacas. São colocadas aquelas duas varas ali, elas estão unidas por um varão, e tem uma vara no meio, ligada a uma carroça. Então você põe aí uma canga de boi para puxar uma carroça. O que acontece é que é o seguinte, que se os dois bois ou as duas vacas não forem parecidos, compatíveis,
Um vai fazer força mais que o outro, e o mais fraco vai ser machucado naquela situação. Fora que vai quebrar a carroça. E às vezes essas cangas que são usadas em outros animais, elas nos dão uma ilustração perfeita do que é um jugo desigual, um casamento desigual. E é por isso que Paulo usa essa expressão aqui, não se põe em jugo desigual. Por quê? Porque vocês vão edificar uma família. Você tem uma carroça que vocês vão puxar, que vocês vão construir, que vocês vão levar para algum lugar. Se vocês não forem compatíveis, um vai quebrar o outro, e vão quebrar a carroça junto. E esse é o princípio. Então, por exemplo, você até pode ter, pensando aí nesse exemplo que eu dei, de um idoso com uma pessoa mais nova, você pode até ter, dada a saúde das pessoas, você pode ter até um certo encontro sexual. Ou seja, no que diz respeito a sexo, vocês conseguem se conectar. Mas você tem um problema que é um problema a longo prazo, que isso não vai ser para sempre. Segundo problema, você tem uma incompatibilidade de gerações. Gente, olha, 5 anos de diferença de uma pessoa para outra já dá uma diferença imensa em termos de geração. 5 anos de diferença. Já são mentalidades diferentes. Nessa nossa atualidade, nesse tempo que nós estamos vivendo, então, 5 anos se constitui um abismo. Pense, vou dar um exemplo para você, pense nas câmeras de celular que vinham nos seus aparelhos há 5 anos atrás. A gente tinha câmera de celular que conseguia tirar fotos fantásticas, com meio giga. Hoje os nossos celulares, o meu é dos mais baratos, eu não gasto dinheiro com celular caro. O meu celular tem uma câmera de 24 megapixels, olha só que coisa fantástica. Mas os meninos que devem estar assistindo falam assim: nossa, o pastor está por fora, câmera com menos de 42 não serve para nada. Deve ter câmera aí já tirando foto aí de, sei lá, 1 tera, sei lá o que. Então veja, 5 anos para nós, para a nossa geração, já é um absurdo. Não apenas em termos tecnológicos, mas em jeito de pensar, em maneira de interpretar o mundo. Agora você imagina a diferença entre um homem hoje de 60 anos e uma mulher de 40. Primeiro, julgo desigual, idade. Segundo, diferença cultural. Você tem uma mulher lá com PhD e você tem um homem analfabeto apenas com o ensino fundamental. Você vai ter problemas? Vai, claro que vai. O problema não vai ser na cama. O problema não vai ser com dinheiro. Porque tem muita gente que não tem aí nem o fundamental completo e sabe ganhar dinheiro, trabalha e ganha. O problema não é esse. O problema não vai ser com a moradia, com o carro, porque não importa qual nível cultural você tem. Todo mundo quer morar bem, todo mundo quer conforto, todo mundo quer dirigir um carrão, beleza. Todo mundo quer tirar férias na praia, beleza. Mas e na hora de conversar? E o diálogo? Como é que vai dialogar? Lembra lá da música do poeta Eduardo e Mônica, né? A Mônica falava de coisas transcendentais, e o Eduardo, não precisa nem falar, né? Não dá. E o poeta já contava a diferença. Mas na música é legal, tem um final feliz, eles terminam lá, e o filhinho do Eduardo está de recuperação, puxou para o Eduardo. Já deu para ver que ele puxou para o Eduardo. Mas a ideia é o seguinte, a ideia é que essa coisa pode funcionar muito bem numa música, mas no dia a dia não é assim. No dia a dia isso vai trazer problemas. E não estamos dizendo que isso aqui não vai dar certo de jeito nenhum, pode ter dado. Mas nós estamos pensando aqui numa situação de normalidade. O que é ideal? O ideal é que você não entre num julgo desigual. Terceiro tipo de julgo desigual, diferença de ganho. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para dizer, olha, isso hoje em dia talvez seja algo mais superável do que foi algumas décadas atrás, porque a mentalidade da nossa sociedade ela mudou e mudou muito, tá? Mas ainda é uma dificuldade porque é muito difícil, especialmente aí eu vou falar daquilo que é mais próprio do universo masculino. Isso aqui não é machismo não, isso aqui é realidade, É muito mais difícil para o homem por causa da nossa formação, que foi uma formação machista.
É muito mais difícil para o homem conceber que a esposa ganhe mais do que para ele. E ele vai ler, especialmente falando de casais crentes, ele vai ler nas escrituras que o homem tem que ser o cabeça do lar, e a gente faz uma associação direta, que ser cabeça significa que eu tenho que ganhar mais. E é muito difícil. E isso nós estamos falando de gente crente, imagina os que não são crentes. Por outro lado, as santas irmãs, quando elas ganham um pouquinho mais, é como a altura do salto, vai aumentando, né? Não estou dizendo que são todas. É óbvio que para tudo isso aqui há exceção. Mas existem realmente pessoas, e isso tanto faz, pode ser homem, pode ser mulher, que não sabem lidar com o dinheiro e muito menos com o poder. E dinheiro a gente sabe muito bem que quem ganha mais acaba falando mais alto. Lembra do ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E normalmente quem pode mandar é quem tem mais ganho. Pastor, que absurdo o senhor está falando. Eu sei que você está ouvindo isso daqui com os ouvidos do século 21, você fala, que absurdo é isso. Mas deixa os discursos aí da internet de lado e vai conversar e dialogar com gente real. Eu convivo e aconselho casais no mundo real. E no mundo real é isso aqui que acontece. Julgo desigual, inclusive na questão salarial, é problema? É problema. Outro julgo desigual, diferença social, é quando um cônjuge é criado na zona rural e o outro é criado dentro de uma metrópole. Ou um é criado numa favela e outro é criado na zona sul. Diferença social, né? Então, lá na zona rural, a gente junta a panela no domingo, é o seguinte, ninguém põe em travessa, tem travessa. Os pratos são uns pratinhos de ferro amassado que a gente leva e é uma delícia, porque já vem temperado. Não tem isso. Nosso refrigerante é caldo de cana. O curau vem com aqueles fiapos do milho. O curau da zona sul, né, da metrópole, ele vem coadinho num potinho transparente, um negócio bonitinho, geladinho, com uma canelinha em cima e uma folhinha de alguma coisa lá. Tem uma colher certa para comer. Curau na zona rural, terminou de comer a comida, naquele mesmo prato que você comeu a comida, já taca uma concha lá de curau, e o curau vem com aquele monte de fiapo de milho lá no meio. Essa diferença cultural, ela parece engraçada quando a gente fala, por exemplo, de comida, mas quando a gente começa a falar de outras coisas, ela é absurda. Ela é absurda. Essas diferenças, elas dizem respeito à forma como a nossa mente foi formatada para ler o mundo. A gente lê de formas diferentes. Isso aqui pode ser um problema. Mas a principal, tudo isso até agora, para todas eu disse, há exceção. Mas agora quando nós entramos nas diferenças religiosas, né? E é precisamente esse ponto que a confissão de fé entra para tratar com a gente, aqui as coisas são mais complicadas. Pegando lá do Antigo Testamento para cá, as diferenças lá era circunciso e incircunciso, ou seja, era povo da aliança e quem não era povo da aliança. Era proibido esse tipo de relacionamento. Os pais não deveriam dar suas filhas para homens pagãos. E os filhos homens não deveriam ir tomar filhas entre as mulheres que fossem filhas de pagãos. Por quê? Primeiro por causa da diferença de fé. Como é que eu vou casar no Senhor com alguém que adora Baal? Não é casamento no Senhor. Isso foi se estendendo ao longo da história. Em alguns momentos Israel foi fiel, outros momentos Israel foi infiel. Isso trouxe sérios problemas para Israel. Quando nós entramos no Novo Testamento, a circunstância muda. Porque aí nós estamos falando daqueles que creem em Cristo Jesus, que amam e servem a Cristo Jesus, e aí já entram, por exemplo, os judeus, que eram judaizantes que não acreditavam em Cristo Jesus. E aí esse casamento é um casamento em julgo desigual? É um casamento em julgo desigual. Por quê? Porque nós estamos entre uma religião que não aceitou o Cristo e alguém que professou a fé em Cristo Jesus. E então o julgo desigual religioso é essa diferença, essa desconexão que, em relação àquilo que nós cremos e aquilo que nós buscamos. Você fala, pastor, mas isso aí é de menos importância, é só uma parte da vida. É aí que você está enganado.
Por quê? Porque a Bíblia, a gente tem a mania de dizer assim, olha, quanto à minha vida espiritual, como se a vida espiritual fosse um bloco dentro de você, separado, em que você vai ali. A questão é a seguinte, quando você pensa em eternidade, quando você pensa em céu, você não pensa que vai só um bloco de você. Você pensa na vida toda. Quando a gente pensa em salvação, eu não penso da salvação só da minha parte espiritual, eu quero a salvação do meu corpo. Então veja, quando a Bíblia nos dá princípios, esses princípios não são apenas para uma suposta área espiritual da minha vida. Não tem essa dicotomia, ou essa tricotomia no que nós somos. O que eu sou na igreja, eu sou do lado de fora, é a mesma pessoa, ainda que muitos tentam fingir pessoas diferentes. O cara vem para a igreja, aí muda o vocabulário, muda a roupa, sai da igreja, vai para o trabalho, muda o vocabulário, muda a roupa, sai do trabalho, vai para o futebol, muda o vocabulário, muda a roupa. Isso aí pode até funcionar para você, porque as pessoas que estão te enxergando, elas não te veem assim. Muito pelo contrário. Se elas te conhecerem nos 3 ambientes, elas vão dizer assim, esse cara é bem falso mesmo, né? Você encontra com ele no dia de trabalho, ele está lá, ele é assim, 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 assado. Você encontra com ele lá na igreja, ele é assim, assim, assado. E aqui no futebol ele é desse jeito. Será que ele acha que engana alguém? Não é assim que a gente faz? Sabe por quê? Porque não existe essa separação. A nossa vida ela não pode ser compartimentalizada dessa forma. Nós somos um só. É uma coisa só. Então veja, quando eu entro num relacionamento conjugal, eu não vou deixar fora do relacionamento minha crença e minha fé. Ela vai, por quê? Porque minha crença e minha fé ditam os meus comportamentos. A minha fé em Cristo Jesus exige de mim integridade. Eu tenho que ser a mesma pessoa no culto, no trabalho, no lar e no lazer. A minha fé em Cristo Jesus exige que eu seja transparente em qualquer lugar. Exige que eu dê testemunho na igreja, no trabalho, na família e no futebol. Ou seja, a fé cristã e as escrituras é um tratado contra esse tipo de dicotomia, de disfarçatez. O exemplo de Cristo, e por que Cristo chocou tanto o seu tempo? Ele chocou por quê? Porque ele era a mesma pessoa. A mesma pessoa que estava andando pelos caminhos, a mesma pessoa que sentava para comer com os pecadores, e a mesma pessoa que entrava dentro das sinagogas. Ele era o mesmo. E por isso ele tinha autoridade para falar. Porque ele não tinha 2, 3, 4 caras. Ele era a mesma pessoa, autêntico, íntegro. E quando a gente pensa, por que casamento entre pessoas de religiões diferentes é considerado casamento misto? Por quê? Porque você está entrando num jugo desigual, dado o fato de que, se a pessoa não crê no mesmo que você crê, vocês vão ter conflito. Porque você, especialmente você que é cristão, a Bíblia, a palavra de Deus, exige que você leve a sua fé, o seu testemunho, o seu comportamento para todos os lugares onde você vai. E aí, se o seu cônjuge acredita em algo que seja diametralmente oposto ao que você acredita, você vai ter conflito em casa. Porque você vai levar a sua fé para dentro da sua casa, mas o seu cônjuge vai trazer a dele também. E aí não dá nem para pensar quando você imagina filhos dentro dessa circunstância. Eu fiz aqui algumas classificações de menor, eu vou usar uma linguagem lá do direito, de menor poder ofensivo para maior poder ofensivo em termos de casamento misto religioso. Então, eu estou indo de menor para maior, ok? Me acompanhe. Nós chamamos de casamento misto de 3º grau, ou seja, de valor ofensivo quase que insignificante, que as diferenças são mínimas. Entre, por exemplo, presbiterianos, batistas, luteranos, assembleanos, casamento misto da igreja quadrangular, casamento misto de 3º grau. Quase que não há nenhum tipo de divergência. Diferenças são mínimas, forma de batismo, alguma coisa assim. Pastor, dá para entrar num relacionamento de casamento desse jeito? Dá, você tem que saber que você está entrando num jugo desigual, né? Mas não é com o incrédulo. Então assim, existem diferenças que podem ser superadas, ok? Casamento misto de 2º grau, que seria um casamento entre cristãos reformados, como por exemplo os presbiterianos, com alguém que é de alguma seita, considerado pelos reformados como seitas. Católicos, adventistas, testemunhas de Jeová.
É um casamento misto? Religiosamente falando, é um casamento misto. Pode ser superado? Pode, mas vai dar muito trabalho, é difícil. Porque aí já não são pequenas diferenças doutrinárias, são diferenças doutrinárias inconciliáveis. Não dá para conciliar. E aí realmente o que vai acontecer é um desafio de convencimento. Um vai tentar convencer o outro, porque não dá para coabitar as duas fés ao mesmo tempo. Não tem junção, não consegue conexão. Então, se você ainda não é casado, casamento misto de segundo grau já é um prenúncio de uma grande dificuldade. E deve ser evitado, se você não é casado. Pastor, eu já sou casado, entrei nesse casamento, estava apaixonado. Pastor, você não faz ideia. Eu estou acostumado com o mundo real, eu vivo no mundo real, eu sei que isso acontece. Casei, pastor, minha mãe falou para eu não fazer, meu pai falou, meu pastor falou para eu não fazer. Aí eu fiz. E agora, pastor? Eu falei, agora nós temos que tentar salvar todo mundo. E como é que nós vamos salvar todo mundo? Nós temos convicção de que a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós temos convicção que ela é verdade. Então assim, você tem duas tarefas. A primeira, você não pode ceder. E é isso que inclusive está por trás dessa recomendação, aqui no parágrafo 3º. A recomendação da confissão de fé é que você não se case com infiéis ou com, ele cita a religião, que eu não vou citar, ou com idólatras. Por quê? Porque o que está movendo o autor da confissão de fé é o seguinte: você como um cristão sabe que a idolatria é pecado. Então, o que você deve fazer? Não case com alguém que pratica idolatria. Porque senão você vai ter uma grande e difícil tarefa. Que tarefa é essa? Você vai ter que resistir à idolatria do seu cônjuge e você vai ter que ensiná-lo que isso não pode ser praticado. Ora, o casamento por si só, ele já é um grande desafio. E quando você entra num jugo diferente, com essas diferenças, você já entra com desafios plus no casamento. E aí você, como todos nós, vai contar e contar e contar com a graça e com a misericórdia do Senhor para reverter essa situação. E aí você fica, talvez até com um único ponto nevrálgico. Vocês se encaixam na cooperação e na reciprocidade. Vocês se encaixam no amor, são amantes perfeitos. Vocês se encaixam na perpetuação da espécie, geram filhos maravilhosos, educam esses filhos, mas em algum lugar existe um descompasso. Descompasso que aparece, por exemplo, num domingo de manhã. Vamos nos arrumar para ir para a escola dominical. Aonde? Veja que aparece o descompasso, em algum lugar há um desencontro. Pensando, por exemplo, em adventistas, que nós consideramos como uma seita, porque tem conceitos dentro do adventismo que são não embasados nas escrituras, mas embasados nas profecias de uma mulher chamada Ellen White, que toma para si esta alcunha de profetiza para um determinado tempo, e infelizmente a igreja adventista toma as palavras de Ellen White como palavras inerrantes, como as das escrituras, e isso é uma falha terrível, e doutrinariamente isso não é compatível com a fé cristã. E aí, dentro de todas as doutrinas que existem dentro dessa determinada denominação, por exemplo, no sábado não pode haver atividade nenhuma. E aí você que tem a fé em Cristo Jesus e separa como dia do Senhor o domingo, porque é o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, você quer dar um churrasco para os amigos no sábado. E daí sua esposa diz: nananina não. Sábado ninguém trabalha nessa casa. E ninguém faz churrasco também. Ou você decide fazer o churrasco na Semana Santa. Aí você está perdido. Ou você decide que você quer comer carne todo dia. E aí não vai dar também. Então já pensa nisso antes, tá? Eu estou colocando aqui, estou pincelando algumas coisinhas para ver que, por mais que a diferença pareça mínima, mas eu tenho que considerar que
uma pedrinha na sola do sapato, pequenininha, um pouquinho maior que um grão de areia. Durante 5 minutos você suporta, mas durante 1 hora já é mais difícil. 5 horas é insuportável. Um dia inteiro machuca. 1 mês vai abrir uma ferida enorme. E a gente tem que considerar essas coisas quando pensa em casamento. Para quem vai entrar, para quem já está, a gente tem que confiar na graça do Senhor e cumprir essa missão dupla, que é a missão de resistir ao engano e de ensinar a verdade. E confiar que o Deus da glória, Ele há de nos ajudar a vencer esse desafio. Desafio esse, plus, que eu adquiri por vontade própria, quando eu descumpri um preceito bíblico, de não entrar em julgo desigual. Vamos lá, então eu falei casamento misto de 3º grau, menor poder ofensivo, de 2º grau, que daí já tem uma certa dificuldade. Casamento misto de 1º grau, é o casamento efetivado entre um cristão evangélico, no caso nosso aqui, reformado, um presbiteriano, a um espírita, um muçulmano, um budista, um confucionista. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é que esse casamento é terrivelmente misto no que diz respeito à religião. Porque aí você está entrando numa relação com alguém que não crê em nenhum dos aspectos da sua religião. Então você crê num Deus vivo e verdadeiro, que subsiste em forma de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando você entra num julgo com uma pessoa que é espírita, ela não crê nisso. Você crê naquilo que diz a Bíblia: ao homem é dado morrer uma única vez, depois disso é céu e inferno. É um encontro com Deus no juízo final. E aí a pessoa com quem se casou, você fala assim: não, nós vamos entrar nesse mundo e sair quantas vezes for necessário para a gente aprimorar. E toda vez que eu cito isso daqui, eu faço questão de tomar nota, que eu não sei onde esse pessoal está com a cabeça, sinceramente. Porque eu olhando para o mundo, eu não vejo o mundo melhorando. Eu vejo as pessoas piorando. Como é que alguém pode acreditar numa coisa que a própria humanidade comprova que está errado? Segundo, como é que funciona esse negócio do aumento populacional? Se é indo e voltando, devia ser a mesma população desde o princípio até o fim. Como é que tem mais gente? E para essas pessoas, e para essa religião, especificamente, Jesus Cristo não é eterno, mas Ele é uma alma que foi se desenvolvendo até o ponto que chegou à perfeição. Veja, é completamente oposto à nossa fé. E aí você vai ter grandes dificuldades nesse relacionamento para você manter a sua fé em Cristo Jesus. Você vai ter grandes dificuldades para criar os seus filhos na fé em Cristo Jesus. Provavelmente eles vão ser criados numa confusão religiosa terrível. Esse é o casamento misto de 1º grau. Nos casamentos mistos religiosos, você vai encontrar esses graus de dificuldade que, ainda que sejam terrivelmente difíceis, ainda existe uma chance de superação. Mas quando você entra num casamento misto, onde a diferença religiosa é aquilo que Paulo descreve aí em 2 Coríntios, que é a diferença plena. Então aqui não é nem 3º, nem 2º, nem 1º, aqui é grau 0. É casamento misto absoluto, é o total casamento misto. É quando você que é cristão, que tem a fé em Cristo Jesus, casa com um incrédulo, ele não acredita em nada. Este é o julgo tipicamente desigual. É a concepção bíblica de julgo desigual. É o casamento entre alguém que não tem a sua fé. E isso é veementemente proibido nas Escrituras. Porque o apóstolo Paulo, e eu quero reler de novo 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? A resposta para isso é nenhuma. Nenhuma. Preparando-nos, então, para as aplicações finais, se eu estou ouvindo essa mensagem nesta manhã, eu sou um solteiro pensando num casamento, o que esse texto está me recomendando?
a orar e buscar em Deus um casamento com alguém que tem a mesma fé que eu tenho. Pastor, mas essa pessoa eu não acho, pastor. Não, mas não é você que tem que achar em primeiro lugar, meu filho. Você tem que pedir para Deus trazer essa pessoa para você. E Deus vai fazer com que esse encontro aconteça. E aí, quando o encontro acontecer, você faça a sua parte, meu filho, né? A sua parte não é sair beijando logo de cara, é orar junto. Brincando com os meninos que estão aqui. Converse, ore, né? Você ouviu aqui as diferenças que podem haver. Então vai lá, pergunta a idade, né? Você está estudando o quê? Está fazendo o quê? E você vê, às vezes ela já pode ter doutorado, mas você já está lá, você já está fazendo um vestibular. Opa, dá para acompanhar? Claro que dá, né? Ela foi criada no sítio e você foi criado na cidade, mas você ainda é novo, dá para você ir lá no sítio ainda, conhecer um pouquinho lá, como é que é a vida lá. Ela também pode vir conhecer a vida na cidade. Nesse mundo conectado nosso hoje, essas coisas estão mais fáceis. Como eu disse, tudo isso são diferenças que podem ser superadas, exigem um esforço de cada um. O que você não pode realmente é entrar numa relação dessa sem primeiro investigar, estudar e medir se essas coisas podem ser superadas. Agora, o jugo desigual, que é o jugo entre uma pessoa que é da fé com uma pessoa que é incrédula, esse é proibido nas Escrituras, você precisa entender isso. Segunda palavra, para você que casou num jugo desigual, ou com alguém que talvez fosse incrédulo, ou com uma pessoa que fosse de uma religião que é completamente oposta à sua, jugo desigual de primeiro grau, ou com uma pessoa que é de uma outra religião que se declara cristã, mas tem heresias, jugo desigual de segundo grau. Ore a Deus, fale com o Senhor, peça ao Senhor: Senhor, me dê forças. Talvez eu desobedeci o Senhor antes, mas eu quero obedecer agora. Então me ajuda a perseverar na fé. Eu não quero negociar a fé. Eu não vou negociar, eu não vou dizer que uma coisa é certa para agradar meu marido ou para agradar minha esposa. Esse é o desafio da pessoa que está casada com alguém em jugo desigual, é não negociar a fé. E talvez você tenha que fazer o que Pedro aconselha, talvez você tenha que ficar calado. Se não der para conversar, se não der diálogo, então fique calado e ganhe pelo testemunho. Foi assim que Pedro ensinou as mulheres que foram convertidas a Cristo e os maridos eram incrédulos. Pedro disse: vocês não vão ficar lá brigando dia e noite. É melhor que vocês fiquem em silêncio e através do testemunho de vocês, inclusive do amor que te faz calar, para não agredir, para não discutir, acompanhado da oração e do bom testemunho de casa, que mostre realmente a mudança que Cristo realizou na sua vida. E Deus vai pregar através disso. Deus vai pregar a esse coração através da sua vida. Mas eu não posso de alguma maneira achar que um casamento que foi constituído quando eu estava na ignorância sobre essas coisas, ou por causa de uma desobediência minha lá atrás, que esse casamento não possa ser restaurado pelo Senhor. Pode, porque nada é impossível para Deus. Então eu devo orar, devo clamar, devo insistir, devo dar testemunho, devo me manter firme e confiar no amor de Cristo que me alcançou, para alcançar meu marido também, talvez os filhos, ou minha esposa e os filhos. Eu não posso negociar a fé. Essa é a diferença da fé evangélica, da fé cristã em Cristo Jesus, desse amor que nós aprendemos com Cristo, que é um amor que não abre mão de pessoas. A gente pode ter começado errado, mas nós vamos terminar certo, em nome de Jesus. Então eu queria deixar essa palavra com você, e uma coisa é nós olharmos aí com um microscópio tudo que a Bíblia ensina sobre o jugo desigual, outra coisa é a aplicação que nós vamos fazer isso. A aplicação ela é mais dura e mais exigente para quem ainda não casou, para evitar o problema. Mas para quem casou, nós temos que entender que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. E às vezes não é uma vida que está perdida, às vezes é um casamento que está perdido.
Mas Cristo, o Senhor que nós servimos, a diferença entre o Deus das Escrituras e todos os outros ídolos que são adorados no mundo, é que o Deus das Escrituras, Ele não salva quem Ele acha bonzinho, mas Ele salva quem está perdido. Você acha que seu casamento está perdido por causa de algum jugo desigual? Deixa eu dizer uma coisa para você, não está, porque você está diante do Deus da glória, que pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. E você pode confiar nele, você pode clamar a Ele. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor Deus é o Deus da salvação. Ele salva casamentos também. Então não desista, não jogue a toalha. Divórcio não é opção, como eu disse para vocês, e a partir de agora nós vamos falar sobre esse assunto no próximo domingo. Nós que estamos casados, estamos entranhados uns dos outros. Você pode divorciar no papel, mas o seu cônjuge não vai sair de dentro de você, e nem a sua esposa vai sair de dentro de você. Vai viver com eles para sempre. Então, não cogite divórcio, mas coloque diante do Senhor o seu casamento e confie no Senhor. Senhor, nós começamos num descompasso, mas o Senhor que colocou um compasso no universo. Veja, Deus colocou todas as coisas em movimento no universo de tal maneira que uma não bate com a outra, não se choca com a outra, mas Ele criou essa engrenagem cósmica e colocou tudo em compasso. Você acha que Deus não pode colocar a sua vida, seu casamento em compasso? Ele pode. Então confia nele. Não negocie sua fé. Se necessário for, se cale. Mas busque ao Senhor e dê um bom testemunho na sua casa. E eu tenho certeza que Deus vai te dar a vitória, porque o nosso Deus é o Deus da graça. E se você que não tem essa fé, mas porventura está do lado do seu cônjuge, ouvindo essa mensagem nessa manhã, deixa eu dizer algo para você. O Senhor nos amou com amor eterno. E especialmente você que não tem ainda essa fé em Cristo Jesus, eu quero deixar um texto para você, que é um texto de Jeremias, do profeta Jeremias, que diz que Deus te amou com amor eterno e com benignidade te atraiu. Em algumas circunstâncias na Bíblia nós vemos coisas erradas, coisas que começaram erradas, sendo convertidas em coisas corretas para a glória de Deus. A própria família de Jesus, os seus ancestrais. Entre os ancestrais de Jesus tem inclusive uma mulher que foi uma prostituta durante muito tempo na vida dela. Mas ela recebeu os espias lá em Jericó, os escondeu em sua casa. E quando o povo hebreu veio para tomar Jericó, a única parte do muro que permaneceu em pé foi onde essa mulher morava, com um pano vermelho que foi colocado na janela, para saber que ali estava alguém que tinha auxiliado o povo de Deus. Pois essa mulher vai se casar e vai fazer parte de uma linhagem bendita, que é a linhagem de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Não apenas ela, mas uma outra mulher chamada Ruth, que é uma estrangeira, moabita, que na primeira parte da vida dela, ela não conhecia o Deus de Israel, mas ela se casou com um israelita. Ele morreu, o sogro morreu, e ela veio com a sogra morar de novo, e ela foi amada por um homem, e se tornou também parte dessa linhagem santa e bendita. Ou seja, existem pessoas que Deus atrai de longe, porque com amor eterno Ele os amou, e Deus atrai de longe, inclusive convertendo coisas que começam erradas em coisas boas para a glória dEle. Então eu não estou querendo justificar o teu passado, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que se você está aqui, se você está ouvindo, e se você está aí ao lado de uma mulher crente, ou de um marido crente, você está porque Deus lá na eternidade, Ele te amou com amor eterno, e Ele tem te atraído, e uma das formas que Ele usou para te atrair, foi essa pessoa que está aí do seu lado, que você ama, que já tem o coração convertido a Cristo Jesus há alguns anos. E o meu convite é que você conheça esse Deus de amor, que já ganhou o coração do seu cônjuge, mas você foi colocado do lado dele, porque o Senhor quer ganhar o seu também. Que Deus te abençoe, que você conheça esse amor e desfrute dele, em nome de Jesus. Ó Pai bendito, obrigado por esta manhã e por aquilo que pudemos estudar na Tua Palavra, sobre esse assunto, ó Deus, que é difícil, é espinhoso, mas é importante para as nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor
Guarde, ó Pai, a vida daqueles que são solteiros e os dê sabedoria para as suas escolhas, para que eles escolham bem, para que eles casem no Senhor, e que o Senhor possa auxiliá-los, ó Deus, para que eles casem bem, ó Deus, casem num jugo compatível, para que possam seguir uma vida, ó Deus, enfrentando as dificuldades próprias do matrimônio, mas sem, ó Deus, dificuldades a mais, desnecessárias, por causa de julgos diferentes. E, ó Deus, aqueles que já estão casados assim, o Senhor é o Deus da graça e da misericórdia, nós confiamos no poder do Senhor, de restaurar, transformar e abençoar todos os casamentos, ó Deus, de tal maneira que todos nesta relação de amor sejam alcançados pela Tua graça salvadora. Assim, ó Deus, colocamos a vida das nossas famílias diante do Senhor e rogamos Tua bênção sobre cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Gente, um ótimo domingo para vocês, um bom almoço a todos, e nós nos encontramos logo mais à noite. Antes, porém, gostaria de pedir a vocês, transmitir um pedido de oração muito especial nesta manhã, lembrar dos nossos irmãos aqui da igreja que estão enfermos de Covid. Nós temos uma lista lá no grupo das devocionais, uma lista grande de pedidos de oração. Eu gostaria que você lembrasse com uma forma especial dos nossos irmãos da igreja que estão lá, o Willing, a Dani, lembre também do Marquinhos, da Débora, do Theo, e de ontem para hoje eu queria que você lembrasse da Osmarina junto com o Juarez. Eles estão também enfrentando essa doença, e o Juarez já tem várias deficiências imunológicas, né, do seu problema de coração e seus problemas de saúde, para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Então, gostaria que durante este dia, nas suas orações, você lembrasse de orar por esses irmãos e por todos aqueles outros que estão na lista e nos pedidos de oração. Ok? Um bom domingo a todos e que Deus os abençoe.